Olá, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um programa Estar Bem, sempre aqui na Poa Streaming TV. Nós estamos ao vivo agora para o canal 160 da Soul TV, para o nosso canal do YouTube, canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também disponível nos nossos aplicativos iOS e Android e nas TVs no sistema LG, Samsung e também no sistema Roku. Nós temos patrocínio de Sicredi Origens. O começo de ano pede planos e novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi Origens. Aqui você pode financiar até 90% do valor do seu veículo, com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Sicredi é ter com quem contar. E também para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, Cardiologia Intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total, presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E também ambientalize ambientes inesquecíveis para o seu evento. Bom, nós estamos entrando agora no mês de março, né? E no dia 12 de março comemora-se o Dia Mundial do Rim, que é uma data dedicada para a conscientização da saúde renal. E hoje eu estou recebendo a presidente da ONG Via Vida, Clarisa Von. Tudo bem? Tudo bem, Muito tudo bem. bem-vinda, boa Obrigada, noite. obrigada. O rim é muito importante, né? E tanto que agora já tem um dia dedicado, né? Como é que você Sim, chegou à proposta do Dia Mundial do Rim? sempre essas coisas acontecem, essa proposição, né, com a finalidade da divulgação dos cuidados do rim. O Uhum. rim é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Felizmente, a maioria das pessoas tem dois, então, quando um falha, ainda tem o outro. Mas, quando uma doença acaba com o funcionamento, né, dos dois, há necessidade da gente tomar outros caminhos, né? As pessoas fazem hemodiálise e a hemodiálise protela, mas é um procedimento bastante sofrido. E como que começou a Via Vida? A Via Vida começou a partir justamente de um drama familiar de uma pessoa que teve um dos seus filhos que perdeu as funções renais, uma doença repentina, perdeu as funções renais e tinha necessidade de um transplante. Um menino de 15 anos, a preocupação da mãe, que foi quem fez todo o movimento para a criação da Via Vida, a preocupação grande da mãe era que o filho passasse toda a sua adolescência, né, numa lista de espera por um órgão. Sim. E, então, ela, há 20 anos atrás, né, ela criou isso, desculpe, não é 20 anos, são 26 anos nós estamos Mais fazendo, tempo. foi no ano 2000, foi no ano 2000. E ela, conversando com familiares e com amigos que abraçaram a ideia, então criaram a Via Vida com a finalidade de divulgar a causa, né? De divulgar, de mobilizar as pessoas para se tornarem doadores, né? E isso no ano 2000. No ano 2004, os médicos transplantadores, as equipes transplantadoras, solicitaram e fizeram esse grupo que tinha criado a Via Vida, solicitaram a criação de um espaço que pudesse abrigar as pessoas. Porque a pessoa que vem para Porto Alegre é um centro de referência na área de transplantes. E a pessoa que vem em busca do seu tratamento, né, do seu transplante, às vezes, muitas pessoas têm condições,
e as pessoas que não têm condições. Tá? Então, foi criada, no ano de 2004, a Pousada Solidariedade da Via Vida. E aí o trabalho foi se intensificando, né? Começaram a aumentar o número de transplantes, e quanto mais transplantes eram feitos, mais as técnicas aprimoravam, né? E a Via Vida, então, nesse tempo todo, nesses 26 anos, ela faz um trabalho, não interrompeu nunca esse trabalho, né? Então, é muito um trabalho de mobilização para que as pessoas se coloquem doadores, para que as famílias entendam essa necessidade, né? Sim, porque às vezes até as pessoas querem ser doadoras, mas não manifestam essa vontade para a família, né? Isso. E infelizmente, quando acontece de vir a falecer, né? Os familiares não sabem e aquele desejo acaba não Exatamente. sendo E respeitado, né? sabe, Vanessa, que é a alegação que mais acontece nas famílias. Ah, a gente não sabe, ele nunca falou nada, né? Nunca manifestou a sua vontade. Sim. Então, a gente trabalha muito com essa questão. Você quer ser doador? Avise sua família. Porque quando a família estiver consciente do desejo da pessoa, o assunto não vai nem ser discutido. A família vai atender isso e vai autorizar a doação Prontamente, dos né? órgãos. É. Até porque se tem um tempo, né, para fazer essa doação, é um Sim, processo que ele tem que ser ágil, ele tem que ser né? ágil. E por isso também a necessidade das pessoas estarem próximas ao centro transplantador, né? Então, por Sim. isso, por exemplo, um paciente que, mesmo que mora em Pelotas, Pelotas não é uma cidade muito longe de Porto Alegre, mas Essa distância essa acaba se distância tornando complica. Então, nós temos pacientes recebemos pacientes de todo o estado e e do do Brasil Brasil também, inteiro. né? Sim, Que temos acabam muito vindo. norte, nordeste. E quantas pessoas a casa comporta hoje? Nós temos 32 leitos. Uhum. São 16 pacientes e 16 acompanhantes. Acompanhantes. E recebemos prioritariamente crianças e adolescentes, né? Certo. Então, temos sempre bastante crianças, né? E, todo um processo que a gente acompanha de perto e que nos gratifica muito, porque a gente tem situações de crianças que chegam, nós já tivemos o caso agora há pouco tempo, de um menino que chegou com 7 meses, né, num estado deplorável, e fez o seu transplante de fígado, ele precisava de um fígado, e renova, né, a vida toda. Hoje, quando ele vem para as revisões, anda correndo por lá, aprontando muitas. Mas, especificamente do rim, as pessoas, a maioria das pessoas, e hoje se sabe que às vezes muitas pessoas nascem com um rim só, mas as pessoas têm 2 rins. Então, se um deixa de funcionar, Tem o temos o outro, outro, né? né? Temos o outro. E o rim, os rins são órgãos que precisam muito de cuidados. E a gente, dentro do nosso trabalho de diminuir o número de pessoas em lista de espera por um órgão, a gente tem muito forte esse trabalho dos cuidados do Sim, da dos seus órgãos, prevenção, né? De né? toda a prevenção. Porque se as pessoas cuidarem mais da sua saúde, cuidarem, aqui no caso estamos falando especificamente do rim, se as pessoas cuidarem dos seus rins, né? Então, o que vai acontecer? Não vai haver necessidade, né, de entrar numa lista de espera por um transplante. Claro que tem, às vezes, situações em que uma doença outra, né, que atrapalha daí o funcionamento, né, dos Sim. rins. E nós temos a maioria. A Santa Casa de Porto Alegre já fechou os 1.000 transplantes pediátricos, né, nesse tempo todo, né? Só de crianças, imagina, agora, isso foi o ano passado, foi feita uma grande comemoração, agora já aumentou esse número. O bom é que esses números vêm aumentando gradativamente, né? Vem Ano a aumentando. ano. Uhum. As pessoas estão se colocando,
sendo mais solidárias, né? Então, e entendendo mais que eu tô desse lado hoje, mas amanhã eu posso estar do outro lado, né? Eu tenho muito mais chance de precisar de um rim, de precisar de um órgão, do que de ser doadora. É, e é importante essa rede, é uma rede de apoio, pode-se É, dizer assim, o Via uhum, Vida, né? é, Para essas pessoas que vêm, às vezes, como atende pessoas de todo o país, às vezes uma mãe ou um pai ou uma tia tem que deixar a família para trás, né? E trazer essa criança, né? Esse adolescente que está precisando de um transplante. E também, então é muito importante esse apoio todo que vocês fazem, né? Para essa é etapa que ela é tão porque crucial. porque imaginemos assim, nós temos, por exemplo, nesse momento, nós temos um menino de 4 anos que veio do Acre para fazer o seu transplante de rim. Ele está em lista, o pai e a mãe estão aí, porque ele teve um período que ele passou muito mal, então Uhum. o pai e a mãe, o pai está indo embora, agora ele já está em lista, está esperando pelo transplante. Só que eles deixaram uma menina de 1 ano e 2 meses lá na sociedade. Então, imagina, é uma coisa muito difícil, né? Sim, Então, ou um pai ou uma mãe que vem acompanhando, ele deixa o seu emprego, muitas vezes perde o emprego. emprego, né? Uhum. Então, são situações muito difíceis, muito difíceis. Mas, e justamente isso, né? Cada vez que acontece um transplante, cada vez que acontece um transplante de um hóspede da nossa pousada, é uma vibração incrível, né? E é muito importante essa vibração, porque os outros que estão lá, eles não tem chance, Tem né? chance. Tem chance, Eu acho que é né? importante, né, É ter essa importante, fé, essa esperança de que vai uhum, dar certo também para ele também, para ela. a gente procura dar, a gente tem um espaço muito bonito, muito bom. Faz 1 ano e 4 meses que nos mudamos para uma casa nova e o espaço é muito bom, com todas as condições para eles, né? Sim. E damos todo o atendimento. A gente tem psicólogo voluntário, né? A gente tem atendimento pedagógico para essas crianças, a gente tem oficinas, a gente tem trabalho de assistente social acompanhando eles, né? Porque cada um que vem, cada um deles tem o seu drama próprio, né? Com certeza. Tem a sua história que não é nada fácil. E o Via Vida faz alguma campanha para conscientização em relação aos implantes? Vocês fazem algumas ações durante o ano? Sim, a gente faz diversas ações. Agora, especificamente agora, no Dia Mundial do Rim, o Dia Mundial do Rim é dia 12, porque é sempre a primeira quinta-feira do mês de março, né? E nós vamos fazer um evento na Redenção. E então, nesse evento, ali na frente eu convido todos que Sim. estejam nos vendo, nos ouvindo, que é um evento, a gente faz ali na frente do Monumento do Expedicionário, a gente monta acampamento, nós vamos ter aferição de pressão, nós vamos ter distribuição de água, distribuição de frutas, e vamos, justamente a gente faz esse evento para chamar a atenção, Uhum. né? Chamar a atenção das pessoas para isso, para os cuidados, da importância dos cuidados, né, com o seu rim. E a gente faz distribuição de material, os voluntários da Via Vida estarão lá recebendo as pessoas. Nós temos uma parceria com a Sociedade Gaúcha de Nefrologia, Perfeito. com as ligas as ligas dos hospitais. As ligas são organizações dos estudantes, né, da área da saúde, de medicina, de enfermagem, e que vão junto conosco fazer esse trabalho. Isso é muito importante. E pessoas assim que estejam nos assistindo, podem se voluntariar para fazer o trabalho na casa? Como funciona? Sim, sim, a gente funciona, nós somos em torno de 70 voluntários
e trabalhamos, toda a administração é feita por voluntários, nós somos todos voluntários. Temos alguns funcionários que fazem a parte administrativa, parte financeira, Sim. e temos também funcionárias da limpeza, que é super importante, né? Claro. Porque são pessoas imunossuprimidas, então tem necessidade, né, de ter muito cuidado com a higiene do espaço. E as pessoas que quiserem se voluntariar vão ser muito bem recebidas. Nós precisamos bastante de voluntários, né? Então a pessoa chegando vai tomar conhecimento, né, de como funciona o trabalho e vai escolher aquilo que quer fazer, né? E eu garanto que todas as pessoas que fazem voluntariado conosco gostam muito do trabalho, né? Todo mundo tem um pouquinho para contribuir, né? Todo mundo tem. Todo Isso é mundo muito tem. importante, essa troca, né? É. Acho que é importante depois a gente deixar algum contato, deixar o endereço do Via Vida, né? Para quem puder contribuir voluntariamente com a sua presença, com alguma ação, ou mesmo também, com certeza, vocês dependem de doações, né? Para manter o Via Vida ativo, né? Sim. Nós temos uma casa que funciona 24 horas e as pessoas recebem toda a alimentação, né? E recebem apoios, os diversos apoios, como eu falei antes, mas nós dependemos de doações. A gente consegue fazer isso, consegue manter essa casa, manter esses hóspedes todos com doações. Então, nós dependemos da sociedade, nós dependemos muito da sociedade. O próprio transplante é um procedimento que depende da sociedade, né? E nós, para sustentar essa casa, nós dependemos também da sociedade, nós vivemos de doações. Então, assim, tudo é bem-vindo, né? E, às vezes, as pessoas nos perguntam, mas eu só poderia doar uma quantia mínima. Mas ótimo, né? Ótimo, todas as doações são bem-vindas. Nós temos um projeto que chama Adote um Hóspede. Um hóspede nos custa por mês R$ 3.000, né? Uma pessoa só. Então, a gente tem esse projeto Adote um Hóspede. Então, se a pessoa tem mais possibilidades, quiser doar um hóspede, ou como a gente diz, meio hóspede, né? Porque não precisa ser o valor esse. Okay? E, então, tudo é bem-vindo. Nós, cestas básicas, tudo, porque, além disso, a gente tem uma preocupação com os transplantados da Grande Porto Alegre. Então, tem muitas famílias muito carentes que têm um familiar transplantado e que uma mãe teve que deixar de trabalhar, o pai teve que deixar de trabalhar para cuidar do filho, né, que precisou de um transplante. Ou a mãe teve que deixar de trabalhar porque ela é transplantada. Então, a gente tem tudo isso. E a gente precisa muito ajudar essas famílias. Então, nós que vivemos de doações, a gente faz uma doação mensal de cestas básicas para essas famílias, né? O cuidado de vocês não é somente no pré-transplante, digamos assim, né? Sim. Tem todo esse acompanhamento também posterior, né? No pós-transplante, porque essas pessoas que vêm de longe, eles vêm, ficam aguardando. A gente já teve situação de pessoas de ficarem... A gente está com uma moça lá agora, eu perguntei para ela ontem, quanto tempo tu estás aqui? Fazem 9 meses que ela está. Nossa, eu ia até lhe perguntar se tem um tempo médio de espera para um transplante. É uma coisa muito relativa, né? Porque se aparece o órgão, a gente já teve situação assim de um adolescente que chegou e 15 dias depois apareceu o órgão, né? Para ele, compatível para ele, né? Porque tem toda essa questão da compatibilidade, né? E tem pessoas que têm que esperar muito tempo mais, né? E a gente, então, fica dando esse suporte para essas pessoas, né?
não tem como serem liberados. Mas depois que ele faz o transplante, depois que o transplante acontece, eles ficam durante um período no pós-transplante, conosco ainda, até a equipe médica liberá-los para voltar para a sua cidade. E depois que eles voltam, eles vêm periodicamente, né? No início, eles vêm de 3 em 3 meses para fazer O acompanhamento, o né? acompanhamento, as revisões, os exames. Depois vai espaçando, né? A gente tem paciente que transplantou há 20 anos atrás. Foi nosso hóspede há 20 anos atrás, e ele continua vindo uma vez por ano, porque ele precisa vir fazer as revisões com a equipe transplantadora, aqui, com a Sim. equipe médica. E exatamente como tu falaste, aqui, nosso estado é referência para o país, referência, né? E até uma curiosidade, a gente está falando muito sobre o rim agora, nesse período, mas transplante de pulmão só é feito em Porto Alegre e em São Paulo. Olha, Então, são os 2 únicos lugares centros, na então. América do Sul que são feitos transplantes. Imagina. Então, nós recebemos pacientes que... Santa Catarina é um estado que faz muito transplante, mas não faz o transplante de pulmão. Uhum. Então, os pacientes de pulmão vêm para Porto Alegre. Tem mais essa particularidade, então, aqui no estado. Então, mais uma vez, a importância da via-vida, né? Na vida dessas pessoas, né? Exatamente. E é uma coisa assim, essa questão das pessoas procurarem Porto Alegre, por exemplo, tem uma característica de Porto Alegre também, que a Santa Casa ela tem um hospital de transplantes e, junto com ele, um hospital pediátrico. Sim. Então, onde tem uma UTI pediátrica, onde tem no mesmo complexo, uma né? coisa direcionada, né, para esses pacientes, para criança e adolescente. Então, isso faz com que Porto Alegre seja muito procurado, né? Os pacientes são encaminhados da sua cidade de origem pela equipe médica lá que detectou, que viu o problema e que levantou essa necessidade do transplante. E daí eles são encaminhados para as equipes médicas de Porto Alegre, e as equipes médicas de Porto Alegre, os hospitais transplantadores, é que nos encaminham os pacientes. Para fazer. Bom, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa, né? Então, aqui, mais uma vez, acho que é muito importante, né? Como é o Dia Mundial do Rim, ter esses cuidados com a nossa saúde renal. Existem exames simples que as pessoas podem fazer para ver como é que estão a saúde dos seus rins, né? Exato. Exame de urina, de creatinina, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente chama muito né? atenção, porque às vezes o médico não pede um exame de creatinina, que é o que vai detectar, né? Exato. A necessidade de um tratamento, né? Então, é a velha história, todo mundo sabe disso, né? Quanto antes se descobrir o problema, mais fácil o tratamento. Sim, evitar, né, chegar num nível que necessite de um transplante. Que dia vai ser a ação que vocês vão fazer? Vai ser dia 14 de março, sábado, na Redenção, ali na frente, do lado esquerdo do Monumento do Expedicionário. Qual vai ser o horário? A partir de das que horas? 9 horas, a partir das 9 horas, a gente vai estar lá um pouco antes para toda a organização, mas a partir das 9 horas até as 14 horas. Perfeito. Ficamos lá e... quiser ajudar, contribuir, seja financeiramente, seja indo lá fazendo um trabalho voluntário para o Via Vida, como fazer? Como procurar vocês? Acessem o nosso Instagram, que vão Via Vida Pro, e que ali vai ter todas as informações. Façam contato através dali, e a gente, então, vai dar o retorno desses contatos. Então, precisamos de voluntários, precisamos de ajudas as mais diversas, precisamos de cestas básicas, e precisamos de doações em dinheiro também, né? Porque a casa é imensa e a gente sabe, né, o que é a manutenção de uma casa, né? Sim, com certeza, né? E é importante também, né, quem está nos assistindo, nos ouvindo,
que manifeste a sua vontade, né, de ser Ser doador. doador, ou amadureça, quem sabe, né, essa ideia, porque às vezes as pessoas também têm medo de tomar essa decisão, digamos É assim. um assunto difícil Difícil, de ser né? tratado, né? A gente diz muito, tem que tratar num almoço de domingo. Mas a gente sabe que as mães, principalmente as mães, não querem falar no assunto, né? Nunca. Não querem falar no assunto. Mas é importante que seja falado, né? É importante que seja falado, porque, como eu falei antes, eu estou do lado de cá, mas, né? Amanhã eu Sim. posso precisar, posso estar do lado de lá, E é né? importante Precisar. verbalizar isso, É. né, para a Aham. família, para que, claro, a gente não deseja que essa situação aconteça, mas vai acontecer para todo mundo, né? Às Acontece. vezes altera as É. ordens naturais, digamos assim, Aham. mas é importante que todos os familiares estejam cientes ou se registre, né, É. essa vontade. O fato de discutir, deixar isso esclarecido, evita, inclusive, conflitos na hora Sim, do né, momento tão do difícil momento já. difícil. Já é, por si só, o momento mais difícil da família, né? Agora, se eu já deixei isso resolvido, eu evitei discussões, né? Com certeza. Bom, vou agradecendo sua presença, Clarisa Wolff Garcês, aqui, presidente do Via Vida, está conversando aqui com um assunto super importante. Parabéns pelo trabalho que a ONG desenvolve, que tenha uma vida longa e que todo mundo possa ajudar de alguma maneira esse trabalho tão lindo que vocês desenvolvem. A gente que agradece muito, muito importante a divulgação, o espaço, o carinho das pessoas. Nós vamos ficando por aqui, mas lembrando que o programa Estar Bem é sempre aos domingos, às 8h30 da noite, o programa inédito. Você sempre pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, o canal 160 da Soul TV, o canal 15 RBTV para Serra Gaúcha e também nos nossos aplicativos. Se você não baixou ainda, baixe os aplicativos, está disponível para iOS, Android, nos sistemas das TV LG, Samsung e sistema Roku. Nós vamos ficando por aqui, então até o próximo domingo. Tchau!